Olá, meus queridos irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Papo Teológico. No vídeo de hoje queremos falar sobre a lei ou Cristo. Olá, querido irmão, querida irmã. No vídeo passado nós falamos sobre a função da lei e a excelência da fé. Nós vimos que a fé excelente em Cristo nos conduz a sermos filhos de Deus, tira todas as distinções raciais e nos faz herdeiros da promessa. A lei, ela tem a função de apontar Cristo, o Salvador. Ela aponta a nossa sujeira e mostra o Salvador. Ela não salva, mas aponta o Salvador. E agora, ainda em Gálatas, no capítulo 5, Paulo, chegando nesse conflito que a igreja de Gálatas estava indo após os judaizantes, querendo observar a lei no sentido de cumpri-la totalmente para alcançar a salvação, isso que torna a fé em Cristo inválida. Paulo diz, não tem como você querer cumprir a lei e viver em Cristo. Ou é pela fé em Cristo, ou é pela lei. E o Paulo deixa isso muito claro aos irmãos das Galácias, deixa isso bem claro, que a nossa salvação é mediante a fé em Cristo, que é impossível um homem cumprir plenamente a lei, porque vamos tropeçar em algum tio ou outro da lei e seríamos réu de toda a lei. Mas a fé em Cristo nos torna herdeiros da promessa porque a justiça de Cristo é derramada em nós. A imputação do pecado, nós dizemos, nossos pecados foi derramado em Cristo, e a dupla imputação, a justiça de Cristo, é derramada em nós. Já falei isso sobre a dupla imputação, já falei sobre a justiça de Cristo, sobre nós. Temos o vídeo aqui no canal Papo Teológico, você pode procurar um dos primeiros vídeos, você irá encontrá-lo. Então, queridos, quando queremos ser salvos por nossas obras, nós invalidamos a fé que há em Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, né? Fala o seguinte, para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firme e não submeteis de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos adverto que deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei que de Cristo fostes desligastes. Vós que procurais justificar na lei e da graça decaístes. Olha só, lembrando então que Paulo está exortando, porque Paulo não abandonou a igreja. Paulo falou, vocês não deixaram de ser igreja. Paulo, mas se vocês querem abandonar a fé, olhe que vocês estão deixando Cristo morreu em balde, Cristo morreu em vão. Porque de nada vale a circuncisão ou a incircuncisão ao reino de Deus, uma vez que ela foi cumprida em Cristo, uma vez que Cristo veio, ele é o cumprimento de toda a promessa, ele é o cumprimento da lei, ele é o alvo. Romanos capítulo 10, Telos, Cristo é o alvo, o cumprimento, o fim, o propósito da lei aponta para Cristo. Paulo fala, o que importa para nós cristãos? Como que você e eu devemos viver uma vida que agrada a Deus? O verso 5 e 6 vai dizer, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justificação que provém da fé. Não é por obras nossas, mas é pela fé, que tudo que Cristo fez, tudo que Cristo realizou, ele é derramado sobre nós. Todos os direitos que Cristo conquistou na cruz do Calvário nos traz o benefício da salvação. Somos salvos porque um justo cumpriu plenamente toda a lei e esse justo se entregou por nossos pecados. O preço do pecado, a ira de Deus que era para cair sobre você, sobre mim, caiu neste justo. Então o seu e o meu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Então, crendo na fé em Cristo, não seremos condenados. Deus não punirá duas vezes o pecado nosso, porque já foi punido em Cristo. Então, olha o verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, queridos, Cristo nos chama à liberdade. E note que Paulo fala que voltar a querer cumprir ritos da lei é voltar à escravidão. Os irmãos das Galácias, né, as 4 igrejas da Galácia do Sul, Antioquia da Psídia, Derbe, Lista e Icônio, uma religião, antes eram regiões pagãs, escravizado a religiões pagãs, a ritos de demônios, doutrinas estranhas, ao cristianismo e até mesmo ao próprio judaísmo. Eles eram escravos ali, ao paganismo. Quando Cristo vem, os liberta dessa escravidão, livra-os dessa escravidão. Quando eles querem voltar ao judaísmo, Paulo está falando que eles estão retornando à escravidão. Então, querer viver pela lei, no sentido, não posso, não toque, não faço, não aquilo, eu estou querendo retornar a uma escravidão que não vai me produzir salvação, porque a função da lei é apontar a Cristo, não trazer e não ser o nosso Salvador. O nosso Salvador é Cristo. Então, nós devemos viver pela fé que Cristo cumpriu totalmente a lei, que a lei moral, os 10 mandamentos, é um padrão moral de nós vivermos, que nós devemos guardar em santificação,
que é um padrão de santificação e não de salvação, e que o nosso Salvador é Cristo, e que a graça de Deus nos habilita a viver essa vontade de Deus. E não, a vontade de Deus habilita a viver a lei, mas não que nós temos ela de maneira salvífica, mas de um padrão de santidade. Porque em algum momento nós iremos tropeçar, e se tropeçar em algum momento, já é réu de toda a lei, é culpado de toda a lei. Então, meu irmão, viva pela fé em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você creia nele, que pela fé em Cristo, você e eu somos filhos de Deus e herdeiros da promessa. Fique com Deus, um grande abraço em Cristo Jesus.